Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos novamente a mais uma aulinha de biologia. Nessa aula de hoje, nós falaremos sobre os impactos nos biomas. Então, nós daremos continuidade a falar sobre o tráfico de animais silvestres e falaremos também sobre resíduos sólidos. Então, acompanhe aqui comigo. Então, hoje nós falaremos sobre o tráfico de animais silvestres e resíduos sólidos. Primeiramente, falaremos sobre o que é o tráfico de animais silvestres. O tráfico de animais silvestres refere-se à captura e à retirada de animais do seu habitat natural e à sua comercialização ilegal. Mas quais são as consequências de se traficar animais silvestres? A gente fala aqui, então, se por exemplo, eu trafico essa serpente que está aí desenhada, o número de ratos tende a aumentar, não é isso? E aí vai invadir até as áreas urbanas, trazendo aí algumas pragas, né? Podendo até infectar as pessoas e trazer algumas doenças. A outra consequência é que causa um grande desequilíbrio na biodiversidade e vai reduzir essa biodiversidade que nós temos. Então, aí de um lado nós temos o desmatamento, né, o tráfico. O que vai acontecer se essas plantas não conseguirem se reproduzir? Pode afetar até a gente, como por exemplo, a produção de alimentos não vai ser tão em larga escala como a gente conhece hoje. Ela vai reduzir bastante. Os animais que são mais procurados pelos traficantes são as aves. Essa é a ave papagaio de cara roxa, arara carindé, arara vermelha, currupião, curió e tietê-sangue. Nós temos outras aves também que são muito procuradas e traficadas, no entanto, essas aqui são as principais. E os mamíferos que a gente tem que são muito traficados, né, dessa fauna silvestre? É o mico-leão dourado, a jaguatirica e o macaco-prego. A fiscalização, a denúncia e a conscientização sobre esses problemas, essas consequências que são causadas devido ao tráfico de animais silvestres, podem ser uma das atitudes que reduza o tráfico animal. Então, tá aí muito importante quando você vê alguém comercializando algum cágado, algum papagaio, tá aí a importância da denúncia, que pode amenizar, reduzir as consequências que são causadas pelo tráfico animal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? Eles são formados por materiais que são descartados por nós, seres humanos. E aí esses materiais podem vir da casa, de comércio, de hospital ou de indústrias. A maior taxa de resíduos sólidos que nós temos são produzidos pelos hospitais e nessa época de pandemia, esse descarte ficou ainda maior. Vamos pensar em um hospital. Aqueles médicos, enfermeiros que estão ali para nos atender, eles têm que trocar a máscara e as luvas constantemente. Então, isso aumenta muito mais a quantidade de materiais que são descartados no lixo. E esses materiais não podem ser reciclados, porque muitas das vezes eles estão contaminados, certo? Então, aí já temos ainda mais, porque o chorume que é produzido desses materiais eletrônicos é muito mais tóxico, tanto para o solo quanto para a água. Então, aqui a gente tem os exemplos de contaminação do solo, mas a gente pode citar como, por exemplo, o aterro sanitário também. Vocês já devem ter ouvido. Ou seja, que tem ali alguns micro-organismos que nos fazem mal. E aí vai acabar prejudicando. Então, a gente tem, por exemplo, a doença que o rato nos passa, que é a leptospirose, a doença do carrapato, que é a babesiose, e assim por diante. Além disso, os biomas aquáticos são um dos que mais sofrem com o descarte inadequado do plástico, as quais aí são levadas por meio dos rios e lagos até os oceanos. E aí, muitos animais marinhos confundem os resíduos
sólidos com alimento e acaba ingerindo, levando muitas vezes eles à morte. Então, a gente tem o exemplo da tartaruga marinha, que é um dos meus animais favoritos. Bom, esse animal, na cadeia alimentar, ele come a água viva. E se a gente for parar para pensar, a água viva se parece muito com essa sacola plástica. Esses animais confundem os dois organismos. Então, ele vai ali acabar ingerindo a sacola, achando que é um dos animais que ele gosta de comer em sua cadeia alimentar. E aí o intestino. Outra imagem que nós temos aqui é de um filhotinho que está aí com sacola, né, plástico no pescoço. E aí a gente para pensar nas consequências disso. É um filhote, ele ainda vai se desenvolver, ele vai crescer. Esse plástico tende a sufocá-lo. Então, com o passar do tempo que ele vai crescendo, esse plástico não vai crescer junto com ele. Tende a esmagá-lo. E tá aí uma das maiores consequências, levando eles muitas das vezes à morte. Aqui nós temos outras imagens, como, olha aqui para a gente poder ter dimensão, que esses animais pequenos também são, talvez sejam os mais atingidos pelo alto consumo de plástico que nós temos aqui e o descarte indevido deles no meio aquático. Mas, se a gente for parar para pensar, isso é só a pontinha do iceberg. Vocês lembram da história do Titanic? Vocês já devem ter ouvido falar, não é mesmo? Bom, o Titanic, ele foi uma embarcação que bateu em um iceberg. Mas o iceberg era maior embaixo do que eles tinham noção do que era em cima. O plástico que a gente vê no meio marinho, aquático em geral, tanto de água doce quanto de água salgada, é bem pequeno perto do que realmente existe nesses biomas aquáticos. E a gente precisa nos unir. O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? O que vocês podem fazer para diminuir essas situações que a gente viu anteriormente? Primeira delas, o descarte adequado de cada resíduo. Você faz coleta seletiva na sua casa? Se ainda não, é necessário que adquira isso. Então, vamos lá, separar cada material daqueles que forem reutilizados, daqueles que não são reutilizados. Então, a gente tem aí garrafas PETs, garrafas de vidro, papelão, caderno que você não usa mais, latinhas de refrigerante, latinhas de enlatados. Tudo isso pode ser reutilizado. Vocês façam uma higiene básica, não é necessário que limpe completamente todos esses materiais, mas antes de mandar para a coleta seletiva, é necessário que dê uma limpeza. Por quê? Pode ser que ele fique no depósito e acabe atraindo algumas pragas, como rato, escorpião. Então, é necessário que dê uma limpadinha antes de enviar para a coleta seletiva. E aqueles que são orgânicos, o que eu faço? Casca de banana, casca de batata, casca de cenoura, restos de frutas. O que eu faço com isso? Isso pode ser reutilizado também. Isso pode se tornar adubo. Então, você pode fazer uma composteira. Eu vou deixar para vocês no Google Sala de Aula como construir uma composteira. Se você já estiver em casa, manda para mim, porque é muito bacana. Então, uma composteira você pode depositar ali a terra e jogar todos esses restos de alimentos, desde que não sejam alimentos ácidos, como, por exemplo, casca de laranja, de abacaxi. E aí você vai depositar todos esses restos de alimento nesse local e deixar ele ali durante um tempo, tampado de preferência. Ele vai se deteriorar e vai virar um ótimo adubo. Se vocês aí têm um papai, mamãe, vovó que gosta de mortinha, vai ser ótimo. E aqueles lixos que não são reciclados são, por exemplo, aqueles que a gente compra congelados. Uma lasanha congelada que a gente come, aquilo não pode ser descartado na coleta seletiva. Ele não tem como ser reutilizado.
E aqui tá mais uma coisa da qual podemos fazer para poder evitar essa poluição em massa que a gente está vendo. Se não dá para reutilizar, recuse. Acabe com a poluição plástica. Então, se você vai fazer aí uma festinha, e aí você usa canudinhos plásticos, talheres descartáveis, copinho plástico, por que não adotar algo que você possa reutilizar depois? Então, vamos lá adotar canudinhos de papel ou canudinhos de aço que tem como usar depois. Copos de vidro ou copos de acrílico, que tem como também ser utilizado depois. Talheres de madeira, que apesar de ser descartado, ele demora bem menos para ser decomposto do que comparado ao plástico. Então, vamos adotar hábitos saudáveis, tanto para a gente quanto para o mundo. O planeta está gritando, o que a gente pode fazer para salvá-lo? O mundo produz 500 milhões de toneladas de plástico por ano. Em 2020, geraremos 900% a mais de plástico em relação a 1980. Em 2050, os oceanos poderiam conter mais plásticos do que peixe. Sabe quando você vai acompanhar sua mamãe no supermercado e ela coloca tudo em sacola plástica? Induza ela agora a utilizar sacolas reutilizáveis, aquelas de pano que têm como ser lavadas e utilizadas posteriormente. Vamos passar a adotar medidas que contribuam para o nosso mundo. Então, quero deixar meu recadinho aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me procurar. Eu gostei muito de falar sobre isso, né? Porque é um tema que eu tenho muita proximidade e gosto bastante dessa área. Então, qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom? Beijos e até o próximo encontro.